Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego. Na aula de hoje nós vamos falar sobre taninos. Bom, quem gostar do vídeo deixa o like aí. Se a gente atingir 250 likes, eu faço o vídeo sobre flavonoides. Então a gente tem que atingir 250 likes, hein? Bora lá. Compartilha esse vídeo, deixa o like, fala para os colegas também compartilharem e deixarem o like deles. Bom, gente, na aula presencial a gente falou sobre os compostos, né? Basicamente são classificados três grandes grupos de compostos, nós chamamos de compostos terpênicos, compostos nitrogenados e compostos fenólicos. Então, hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar dos compostos fenólicos, especificamente sobre os taninos. Bom, esses compostos fenólicos, eles são oriundos da rota do ácido malônico e da rota do ácido chiquímico. Então nós temos duas rotas que fazem esses compostos fenólicos e os taninos estão dentro desses compostos. Basicamente, os taninos são substâncias, são metabólitos secundários, né, complexos. Eles têm, obviamente, ali um grupo fenol como característica desse composto. Eles são compostos muito hidrossolúveis, né? Tem uma hidrossolubilidade bem interessante por conta das várias hidroxilas presentes nesses compostos, e eles podem pesar de 500 a 3.000 Daltons, né? E essa capacidade de complexação que a gente falou em aula, né? Complexa a alcaloides, a proteínas e a metais pesados, são as características principais deles, né? As características que vão dar os efeitos, basicamente boa parte dos efeitos farmacológicos que a gente vai falar daqui a pouco. Eles se ligam a essas estruturas, às proteínas, aos metais e aos alcaloides, né? Através de ligações irreversíveis ou ligações reversíveis, né? Essas ligações irreversíveis normalmente se dão por ligações covalentes e as reversíveis pelas pontes de hidrogênios que são formadas através das hidroxilas. E aí, em qualquer um desses casos, né, a gente vai ter a complexação com as moléculas, e os taninos, com essa complexação, podem se tornar estruturas grandes demais e elas acabam precipitando uma solução. Então, basicamente, a planta produz esses taninos para evitar a herbivoria, tá? Então, essa é a intenção principal. Então, a gente vai encontrar ali esses metabólicos presentes tanto nas folhas, no caule da planta, nas flores também. Então, é um grupo que a gente vai encontrar aí disperso por esses órgãos da planta. E o interessante é que esses compostos foram utilizados, já são utilizados há muitos anos, né? Principalmente no curtimento do couro, justamente por conta dessas características de complexação às proteínas. Então, os antigos utilizavam, né, os taninos, né, extratos ali de plantas, para que eles colocassem ali junto com o couro e deixassem curtindo aquele couro. Isso prevenia a putrefação do couro animal. Bom, basicamente, de ações farmacológicas nós temos essas aqui. As que se destacam mais é a propriedade antidiarreica e a propriedade cicatrizante, tá? Justamente por conta de proteínas, complexação com proteínas. Então, todas as ações farmacológicas, não todas, mas boa parte das ações farmacológicas dos taninos vem dessa capacidade dele se complexar a determinadas estruturas. Então, no caso aqui, ele é antidiarreico porque ele se complexa com as estruturas ali presentes nas fezes, e isso faz com que aquilo vire um bolo, né, e não fique tão liquefeito. Ele pode servir como cicatrizante, e isso também ali para problemas gástricos. Então, por exemplo, a pessoa tem uma úlcera, né, ou então gastrite, por conta da capacidade dele se complexar a proteínas, ele pode tanto se complexar ao muco estomacal, aquele muco que forma, que é proteico, ou também se complexar
com as feridas, né? Então ele se complexa ali nas proteínas expostas da ferida e isso vai aumentar o fator de cicatrização, tanto gástrico quanto de outros órgãos. Ele, por conta disso, ele também é utilizado como antisséptico e essa ação se dá justamente por ele se complexar também as proteínas da parede das células bacterianas e a capacidade antioxidante. Nesse caso é por conta dos grupos fenólicos que tem essa capacidade que é muito marcante nesses grupos. Outra atividade interessante que alguns artigos mostram é a capacidade do tanino de inibir, né, a transcriptase reversa, fazendo com que o vírus HIV não consiga se replicar. Então o vírus ele precisa da enzima transcriptase reversa para fazer com que seja inibido a conversão de RNA viral para DNA viral. Se eu bloqueio essa transcrição reversa, eu não vou ter DNA viral e, portanto, o DNA não vai conseguir mandar produzir proteínas e outras estruturas ali para o vírus. Então, você tem uma ação de inibição e isso é muito interessante. A ação também antimicrobiana, como a gente já falou, né? Todas essas ações estão ligadas à capacidade de complexação às proteínas. Os taninos também são capazes de se complexar a alcaloides e metais, então em caso de intoxicação por metais pesados ou por alcaloides, ele pode ser utilizado como inibidor da absorção desses produtos, já que ele se complexa a essas estruturas, inibindo a absorção, e isso vai fazer com que passe direto e não caia na corrente sanguínea. Tá? Além das ações que a gente já falou, né, os compostos fenólicos, especificamente os taninos aqui, eles têm essa capacidade de prevenir envelhecimento e também de combater algumas doenças degenerativas, como câncer, esclerose múltipla e entre outros. Né? Isso se dá justamente por conta dessa capacidade de antioxidação que essas moléculas possuem. Quanto à classificação, eles são classificados em 3 subgrupos. Então, você tem os taninos hidrolisáveis, que são formados por galotaninos e elagitaninos, os taninos condensados, que são formados por proantocianidinas e catequinas, e os taninos complexos, que são produzidas através da mistura entre taninos hidrolisáveis e condensados, no caso, com uma estrutura de flavonol. Vamos verificar cada um desses grupos. Então, nós temos o primeiro subgrupo, são dos taninos hidrolisáveis. Eles são formados por galotanino e elagitaninos. Os galotaninos, eles são formados a partir dessa molécula aqui da esquerda, que é o ácido gálico. E os elagitaninos são formados aqui através dessa molécula chamada ácido elágico. Então, normalmente eles estão ligados a uma estrutura central, que nós chamamos de porção heterosídeo, que é um açúcar. Então, é um açúcar centralizado e várias moléculas ao redor, ou de ácido gálico, no caso dos galotaninos, ou de ácido elágico, no caso dos elagitaninos. Aqui nós temos alguns exemplos, né? O pentagaloil, que é um galotanino, ele possui, verifiquem aqui, olha, tenho 1, 2, 3, 4, 5 ácidos gálicos ligados a uma porção de açúcar central. Nesse caso do amamelitanino, eu tenho 2 ácidos gálicos ligados a uma glicose central. E no caso do aceritanino, eu tenho 2 também ligados à porção de açúcar central. Eles todos são formados por ácido gálico, então, portanto, eu chamo eles de galotaninos. Já os elagitaninos, eles são derivados do que nós chamamos de ácido hexahidroxidifênico. Esse ácido ele é formado por 2 unidades de ácido gálico, ou seja, ele é um dímero de ácido gálico. Observem, esse aqui é o ácido gálico. Se eu juntar 2 deles, eu vou ter um ácido hexahidroxidifênico. A partir desse ácido, eu formo um ácido elágico. E esse ácido elágico vai formar os elagitaninos.
Então vou mostrar aqui a estrutura. Então observem, aqui eu tenho o ácido hexahidroxidifênico, um aqui e outro aqui, uma molécula de açúcar central e um ácido gálico no meio, nessa outra ponta. Se eu hidrolisar eles, o que vai acontecer? Se eu quebrar essa estrutura e separar, eu vou ter um ácido gálico separado, um açúcar separado e um ácido hexahidroxidifênico de um lado e outro do outro. Então, dois ácidos. Esses dois apresentam essa estrutura. Quando eles são hidrolisados, eles se rearranjam espontaneamente, formando o que nós chamamos de ácido elástico, que é aquela estrutura inicial que eu falei para vocês. Então, repetindo, dois ácidos gálicos unidos vão formar o ácido hexahidroxidifênico, que é um dímero de ácido gálico. E a partir daí eu vou ter então a formação de um ácido elágico. E esse ácido elástico unido essas estruturas, então, ou ácido hexahidroxidifênico ou ácido elágico, unidos a uma glicose central, eu chamo de elagitanino. Já os taninos condensados, eles também podem ser chamados de não hidrolisáveis. Eles são formados por unidades de flavonoides, então eu tenho, por exemplo, as catequinas e tenho as antocianidinas. Nesse caso, eu tenho ligação de dois ou mais flavonoides, no caso aqui eu tenho um flavonoide, tenho outro flavonoide e outro flavonoide. Então, três flavonoides unidos vão formar o que nós chamamos de tanino condensado. Por que condensado? Porque essa ligação entre esses flavonoides aqui, observe, eu tenho uma ligação carbono-carbono e outra ligação carbono-carbono. Isso é difícil de eu quebrar com ácido, né? Então precisaria de algo muito mais potente do que eu preciso, por exemplo, para quebrar um galotanino ou um elagitanino. Então, já que ele é difícil de hidrolisar, nós chamamos eles de não hidrolisáveis, tá? Então eles são bem difíceis e normalmente eles não contêm açúcar. Então é bem comum da gente não encontrar açúcares ligados a eles. Porém, isso não é via de regra, obviamente. Os galotaninos e os elagitaninos que a gente falou anteriormente, eles são parte então do que nós chamamos de taninos hidrolisáveis. Eles são identificados por um tipo de substância e esse tanino condensado, que eu estou mostrando agora na tela, por outra substância. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Então, olha, nós temos então a ligação carbono-carbono. Observem aqui a estrutura. Então, eu tenho um flavonoide ligado a outro, que está ligado a outro e ligado a outro. Todos eles ligação carbono-carbono, observem. E essa ligação carbono-carbono faz com que eles sejam não hidrolisáveis. Então, são formados basicamente então, por flavonoides. Observem como é que eles se complexam com proteínas. Então eu tenho aqui um flavonoide ligado a outro flavonoide, compondo então o que nós chamamos de tanino condensado. Essas hidroxilas presentes se ligam através de ponte de hidrogênio com proteínas. Então essas proteínas, observem aqui as pontes de hidrogênio, aqui eu também tenho pontes de hidrogênio, isso aqui então na cadeia lateral é uma proteína, desse outro lado também é uma proteína, e aqui no meio, então eu tenho um tanino aqui e outro tanino aqui. Observem que são dois flavonoides ligados que formam então o que nós chamamos de tanino condensado. Eles, através dessa capacidade de se complexar com essas proteínas, que vão apresentar aquelas ações terapêuticas que nós falamos. Então, as plantas que têm bastante tanino, é comum da gente ter uma sensação de adstringência na boca quando a gente mastiga um fruto, por exemplo, como o caqui, como a banana verde, ou, por exemplo, o caju. Todas essas frutas são ricas em taninos. Isso faz com que quando nós mastiguemos elas, os taninos presentes nessas plantas, nesses frutos, se liguem às proteínas da nossa saliva e formem uma estrutura complexa que sedimenta na base da língua e dá aquela sensação de algo areoso. E aí, por fim, nós temos os taninos hidrolisáveis, que são
formados então geralmente por um elagitanino. Observem aqui uma parte hidrolisável e a outra parte não hidrolisável. Então eu tenho aqui um flavonoide ligado a um grupamento de açúcar, e do outro lado eu tenho ácido hexahidroxidifênico, que forma um ácido elágico, né, ligados a essa estrutura de carbono, de glicose central, perdão. Então essas ligações, observem que elas são O heterosídeo, né? Então nós temos uma ligação do oxigênio com a glicose central. Então aqui eu consigo hidrolisar facilmente. Então uma parte da molécula dos taninos complexos são hidrolisáveis, então parte é hidrolisável e a outra parte não é hidrolisável por conta da ligação carbono-carbono. Para a gente extrair, normalmente nós utilizamos água, né? Porque são solventes bem mais polares. Então ele tem uma capacidade de extração boa com a água, né? E também álcool, acetona e glicerina. Outros solventes, né, mais apolares, a gente não consegue extrair bem os taninos. Então normalmente a gente utiliza água, álcool, que é mais fácil acesso, tá? Depende também do que você quer fazer. E aí essa extração sempre deve ser feita a baixa temperatura. Então se você esquentar, você já começa a diminuir a concentração de taninos por aquecimento. Então não é ideal o aquecimento de plantas que tenham taninos. E aí, para análises, né, a gente utiliza, para análise qualitativa, nós utilizamos metanol e água. Agora, para análise quantitativa, a gente utiliza acetona e água. Isso porque a acetona aumenta o rendimento, a acetona misturada com a água aumenta o rendimento da extração desses compostos, e a acetona ela bloqueia a ligação com proteínas, taninos, proteínas. Para a gente identificar no laboratório, nós utilizamos uma solução de gelatina a 2%, que contém bastante proteína. Então, se eu acrescentar ali ao meu extrato um pouco dessa solução de gelatina, eles vão se precipitar, se tiver tanino, ele vai precipitar e vai ou turvar ou vai ficar aquele precipitado então no fundo do tubo de ensaio. Já eu também posso utilizar, por exemplo, metais que também se complexam com eles, mas normalmente a reação acaba fazendo com que o meu extrato mude de cor. Então, por exemplo, o acetato de chumbo, quando nós usamos ele a 10%, nós misturamos ali com o nosso extrato, e aí se tiver taninos ele vai colorir de castanho avermelhado. Posso usar ou ele ou o acetato de cobre, os dois vão identificar, em caso positivo, com coloração castanha avermelhada. Posso usar também o cloreto férrico, que nesse caso eu consigo identificar qual tipo de tanino eu tenho, se é condensado ou hidrolisável. Se for condensado, eu terei uma coloração esverdeada após o final. Se for tanino hidrolisável, eu terei uma coloração azulada. Então, são esses os 3 tipos de análises que nós podemos fazer. Claro que a gente também tem a cromatografia e o HPLC que fazem essa identificação. E aí algumas plantas, né? Nós temos a Mamelis, que não é comum aqui no Brasil, ela é uma planta muito marcante na América do Norte, né? Ali nós utilizamos as folhas dela. Então essa droga possui propriedades adstringentes, né? Fora várias outras funções, mas é um exemplo de planta que nós utilizamos por conta dos taninos. Outra planta que tem bastante tanino, e bastante eu digo muito, por conta do percentual, né? Nós temos de 10 a 22% de taninos presentes na tormentilha. A outra planta aí com propriedades medicinais interessantes. E também temos a Psidium guaiava, com uma grande concentração de taninos. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar atingir então 250 likes para a gente mandar o próximo vídeo. Beleza, galera?
Até mais, um abraço a todos.